Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Essa é uma história pessoal muito bacana, que eu recentemente falei de uma história com os meus pequenos, né? Como eu disse e repito, eu cuidei muito de criança e aprendi imensamente com cada um deles, porque assim como a criança ela absorve muita coisa de nós, porque criança é uma esponjinha, então que nós sejamos o melhor que pudermos ser perante as nossas crianças, mas elas também nos ensinam um bocado. Resta saber se a gente vai ter sabedoria para preservar o que começa a brotar de bom naquela criança que está sob os teus cuidados, para que a coisa aflore, fique mais bonita. E eu tenho certeza que essa aflorou porque eu fiz o meu melhor. Como sempre peço a Deus que me ajude para que eu sempre faça o melhor que eu puder. E a história é a seguinte: uma sobrinha minha, que eu sou extremamente apaixonada, quando eu era pequena, devia ter lá os seus 5 aninhos, creio eu, estava naquela faixa etária de 5, 6 anos, ainda criança, por hábito. Uma vez na semana nós íamos ao cinema. Eu sou cinéfala, ela também aprendeu esse gosto, porque cinema é mágico. Cinema, quando você entra numa sala de cinema, o mundo fica para fora, você entra na magia das histórias, dos filmes, e eu sou uma verdadeira apaixonada por histórias, tanto as relatadas em livros, as boas histórias, ninguém esquece uma boa história lida, e muito menos um bom filme que você assista e que toque seu coração de alguma forma. E eu, ela pequena, pelo menos uma vez por semana, principalmente naqueles dias promocionais, não é? Geralmente no meio da semana, eu levava ela ao cinema. Era um prazer muito grande para mim e para ela. Eu estava passando a ela uma coisa boa da vida, o cinema, a magia do cinema. E ela gosta bastante até hoje, já é uma mulher, mas com certeza guarda no coração. Aliás, ela nunca esqueceu o primeiro filme que ela assistiu comigo, que ela se divertiu imensamente, Ace Ventura. Um filme que realmente rimos um bocado. E ela, criança, nunca esqueceu esse filme. E a história, gente, a base desse vídeo é porque quando nós íamos ao cinema, é claro que todos os doces à porta do cinema eram muito mais caros. Óbvio que era. Das vitrines do cinema ou das pessoas ambulantes que estavam à porta do cinema eram muito mais caros. Então, tínhamos por hábito entrar numa loja de doces. Não esqueço até hoje o nome da loja do doce, que era a Toca do Coelho, na Tijuca. E eu ia com ela pequena, entrávamos na loja e eu dizia: olhe, veja o que você quer de doces, porque a gente vai levar daqui. A gente não vai comprar nada na porta do cinema, que é mais caro. E ela, pronto, ia toda feliz com o seu saquinho, escolhia os doces que ela desejava, um chocolate, uma bala, um bombom. A única coisa que a gente não comprava era pipoca, creio eu. Mas os doces, nós comprávamos todos ali, naquela loja. Na época ainda saíamos com um saquinho de papel. Ela escolhia os dela, eu escolhia os meus e nós seguíamos para a porta do cinema. Lá comprávamos o bilhete e ficávamos esperando. Ela criança, correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E eu de olho nela, claro, porque não tirava o olho, porque criança é fogo. Já tem um vídeo com ela mesma na fase de criança, que foi um grande susto. Vou pôr um card referente a esse vídeo, porque também é muito bacana. Em dado momento, gente, é claro, eu percebi que havia várias pessoas à frente do cinema com as suas banquinhas de doces, vendendo doces. E eu observei que no canto, assim, do lado esquerdo da entrada do cinema, tinha uma jovem, creio eu, seus 20 anos, mais ou menos na mesma faixa etária que eu naquela época, com a sua bandejinha de doces, vendendo doces, e com um bebê no carrinho, um bebê mesmo, naqueles carrinhos. Gente, teve uma hora que ela veio muito acelerada, correndo na minha direção, aí chegou perto de mim e falou assim: tia Inês, você tem R$1? Aí eu olhei para ela assim, eu falei assim: olha minha filha, eu tenho R$1. Mas para que você quer R$1? Porque eu quero comprar um doce. Aí eu falei: mas olha, a gente já comprou, a gente está com muito doce, você tem chicletes, você tem bala, você tem chocolates, bombons.
Que doce você quer mais? Aí ela olhou para mim, gente. Olhou na direção daquela moça com o bebê. Aí falou assim: Tia Inês, eu queria R$ 1 para comprar um doce com aquela moça do bebê. Você me dá, por favor? Ah, gente, ali ela me destruiu. Primeiro eu fiquei extremamente feliz, porque eu vi nascer naquela criança de uns 5, 6 anos a semente da generosidade, a semente da compaixão. Ela se compadeceu de ver aquela jovem mãe na porta do cinema com um bebê vendendo doces, com certeza para ajudar no seu sustento, no sustento do seu bebê. E eu, logicamente, disse: tenho sim, minha filha, claro que tenho. E eu lembro que na época eu dei R$ 2 a ela. Ah, gente, ela saiu, o olho dela brilhava. Ela foi até aquela moça com um sorriso de orelha a orelha, carregando aquele troféu na mão de R$ 2 para comprar o doce com aquela moça do bebê no carrinho. E eu digo a vocês, isso é muito importante, porque se eu tivesse na hora dito para ela assim: não, senhora, você não vai mais gastar dinheiro aqui, já compramos o suficiente, você já tem todos os doces que você precisa, não vou te dar R$ 2, não vou te dar R$ 1. Ali, gente, eu ia matar a semente da generosidade que estava nascendo nela. E eu, como penso, aliás, eu tenho certeza que a generosidade e a compaixão, ou seja, você olhar o outro e se pôr no lugar do outro, são os sentimentos mais lindos que a gente deve preservar em nós e nos nossos, principalmente das nossas crianças. Porque a criança de hoje, ela será o adulto de amanhã. E de acordo com o exemplo que eu dei a ela agora, vai refletir amanhã. E uma coisa eu garanto a vocês: ela hoje não é mais criança, ela hoje é adulta, ela hoje é mãe e ela é um ser humano bem generoso. E eu fico imensamente grata a Deus por ter me dado naquela época a sabedoria de ter agido com ela da forma que eu agi. Eu fiquei muito feliz, ela se sentiu extremamente importante, porque de alguma forma ela estava colaborando com a realidade daquela moça do bebê. E isso, não sei se ela lembra, provavelmente ela não lembra. Não sei se ouvindo, se assistindo esse vídeo, ela vai lembrar desse episódio, porque ela era mesmo bem pequena. Mas eu jamais esqueci, porque uma coisa eu garanto: eu fiquei muito grata a Deus por ver nascer nela, porque eu não incentivei ela a ir lá comprar o doce com a menina. Juro que eu vi e até veio no meu coração comprar, mas eu falei: não, a gente já comprou tanto doce. Mas ela teve essa iniciativa que me deixou infinitamente agradecida a Deus e tão grata que eu trago essa história no meu coração até hoje e fico muito feliz. Então era isso, gente, que eu queria trazer hoje nessa história pessoal, porque nesse canal eu trago histórias seculares, milenares, que nos ensinam, mas eu também trago histórias de hoje, histórias de ontem, que nos ensinam também. E eu espero que, sinceramente, você, se tiver os seus pequenos naquela fase do aprendizado, não mate essa semente que brota nas crianças da generosidade, da compaixão, de olhar o outro, de perceber o outro. Primeiro eu fiquei emocionada, uma criança de 5, 6 anos ter esse olhar. Eu mesmo fiquei emocionada, muito feliz, e é uma história que essa jamais vou esquecer. Não matem a semente da generosidade que nasce em todo ser humano. O que faz matar é a atitude do outro. De várias formas você mata. Ah, não é preciso. Ah, para quê? Não, vamos embora. Não façam isso. Pelo contrário, incentivem. Incentive, porque com certeza essa criança vai ser um adulto bem melhor, bem mais humano. E a primeira coisa que a gente tem que melhorar em nós é a nossa humanidade, porque na nossa humanidade a gente identifica o outro, que é semelhante. Tá aí uma coisa que todos nós somos, humanos. Então que busquemos sempre aflorar, incentivar, enriquecer
essa humanidade, há em mim e há em você, ok? Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser.